povo com cultura diversa, com hábitos próprios que compartilham modos de vida, rituais e jeito muito próprio de se relacionar com o mundo. Estamos falando dos povos indígenas, nosso tema do programa de hoje. E para conversar conosco sobre o Dia do Índio, eu recebo aqui no estúdio a professora do curso de Direito, doutora Denise Girardon. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada, professora Jaciara, obrigada pelo convite para participar do programa Mosaico e eu espero que nós tenhamos um bom diálogo hoje. Dia 19 de abril, Dia do Índio. Para mim, essa data ficou muito marcada desde a minha infância com um dos hits de maior sucesso de, na época, a cantora Baby Consuelo, década de 80, hoje Baby do Brasil, e que ela trazia em sua letra que a época do descobrimento, todo dia era dia de índio, mas agora ele só tem o dia 19 de abril. E em que pese no Brasil e em muitos outros países da América, o Dia do Índio ser comemorado no dia 19 de abril, acredito que muitos, como eu, desconheçam a origem desta data. Professora Denise, então explica um pouquinho para nós a origem dessa data, 19 de abril, como sendo o Dia do Índio. Professora Jaciara, eu me recordo da letra do Legião Urbana, da banda Legião Urbana, em que o professor ou a professora na sala de aula conversava conosco sobre o Dia do Índio e nos falava, se não me engano, é Índios o nome da música, né? E eu ficava um pouco preocupada com essa abordagem, porque é apenas uma frase na letra toda que se tratava sobre esses sujeitos, né, que são os povos indígenas. Então, daí já começou a minha curiosidade a respeito da temática e um dos primeiros assuntos que eu fui estudar foi por que da origem desse dia. Então, os nossos povos indígenas, principalmente da América do Sul e da América do Norte, sempre fizeram resistência nesses mais de 530 anos de invasão, de colonização e de opressão. Só que, na década de 1930 para frente, foi possível se criar condições para que esses povos, tão diferentes, tão distintos, que por vezes não se comunicavam entre si, pudessem estabelecer essa comunicação e pudessem elencar algumas pautas para a sua resistência, para reivindicar perante os estados, perante os governos. E esse movimento também, por outro lado, os governos sentiram e começaram a realizar alguns eventos, algumas conferências. Em 1940 foi realizada uma conferência indigenista, interamericana no México, em que foram convidadas autoridades indígenas. E ela foi realizada entre o dia 15 e o dia 23 de abril. Só que no dia 19, até o dia 19, os indígenas não tinham participado. Nós tínhamos representantes de todos os países, com exceção de 2 ou 3 da América Latina, do Brasil também, e eles eles estavam resistindo em participar desse evento porque era uma pauta que eles eram colocados como sujeitos passivos, como que seria oferecido alguma coisa. Mas, ainda assim, no dia 19 de abril, eles decidiram participar e decidiram expor as suas reivindicações. Então, no primeiro momento foi criado o Dia do Aborígene Americano e no Brasil, em 1940, por um decreto presidencial, foi estabelecido que seria comemorado o Dia do Índio no Brasil. Os povos indígenas, em sua maioria, sofrem muito preconceito e até hostilidade por parte da sociedade e das próprias instituições públicas, que é quem devia garantir os seus direitos. Nossa equipe produziu um vídeo com dados e informações sobre os índios aqui no Brasil. Confere aí. De primeiros moradores e proprietários desta terra, com a chegada dos colonizadores, os povos indígenas passaram a dividir o território com uma população que nunca deu importância a eles. Você sabe quantos índios existem no Brasil? Os números podem ter variado muito, mas segundo o último censo demográfico do IBGE, de 2010, a população que se declara ou se considera indígena é superior a 800 mil pessoas. Com base no levantamento, mais de 500 mil moram em terras indígenas oficialmente reconhecidas. No Brasil existe uma variedade imensa de culturas e etnias.
e já foram reconhecidas cerca de 270 línguas indígenas faladas em todo o território nacional. A busca é pela preservação da arte, das danças, das músicas, dos esportes, da culinária, dos traços típicos da cultura indígena, fundamentais para a manutenção de sua história e terras. Por que 19 de abril é o Dia do Índio? Em 1940, esse dia ficou marcado, pois lideranças indígenas de diversas etnias participaram do primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México. No Brasil, em 1943, o presidente Getúlio Vargas instituiu a data. Preservar a memória e refletir sobre o passado de dominação dos povos indígenas pelos colonizadores é o grande objetivo do Dia do Índio. Considerando esses dados que nós acabamos de ver na reportagem e que trazem informações sobre o último censo do IBGE, como fica o reconhecimento dos povos indígenas perante a nossa Constituição Federal e também quanto às demais legislações? Bom, o último censo de 2010, nós temos um censo que a princípio é para ser feito a cada década. Teria sido muito importante se nós tivéssemos o censo de 2020 e eu ainda espero que tenhamos 2021 ou 2022, porque ele vai nos dar um panorama um pouco diferente. Nós temos uma população indígena maior, então, fruto também de uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Antes da Constituição Federal de 1988, nós tínhamos a ideia de inserção das pessoas indígenas na população nacional, vamos dizer assim, na comunhão nacional. Então, nós temos em 1973 o Estatuto do Índio, a Lei 6.003/73. Esse estatuto ele foi recepcionado pela Constituição de 88, mas muitas partes desse estatuto ele não se aplica mais, o que a gente chama no direito de letra morta. No artigo 4º, tinha uma classificação entre índios isolados, em vias de integração e integrados. Isso significa integrados à sociedade nacional, não indígena. O que a Constituição de 88 faz? Vem um capítulo específico dos índios, do direito dos indígenas, nos artigos 231 e 232. No artigo 231, tem um reconhecimento das suas culturas, dos seus costumes, das suas religiosidades. Então, nós temos um reconhecimento da diferença e que essa diferença tem que ser preservada e que aquele ímpeto de considerar a condição de indígena como uma condição de transição, de temporária, ela é deixada para trás, pelo menos formalmente, na nossa Constituição. No artigo 232, nós temos uma previsão que é muito importante, que dá legitimidade para os indígenas e seus representantes acessarem as vias judiciais para poder reivindicar os seus direitos, né? Então, foi algo bastante importante, mas nós ainda temos muito desrespeito na sociedade por conta do desconhecimento. A própria Constituição Federal traz a expressão índio. E, na verdade, essa expressão ela é uma expressão colonial, em que se colocou toda a diversidade populacional que existia no Brasil e nos demais países da América Latina, com a ideia de que se estaria chegando nas Índias. Então, se chamou essas pessoas como índios. Na verdade, os povos indígenas, cada um com a sua... como uma sociedade única, como uma nação indígena. Então, a própria expressão nós precisamos rever, porque essa expressão índio, com essa carga colonizadora, ela ainda é um pouco... ela já está defasada, ela deveria já ser atualizada. Mas e hoje, Denise? Qual seria hoje o panorama dos direitos dos índios no Brasil? Nós temos um movimento que ele está em evolução constante, no sentido de que os povos indígenas, mesmo com todas as suas diferenças, mesmo sendo nações diferentes, há um movimento em comum que é justamente lutar pelo seu direito de existir, de resistir e de ser como são. Uma das minhas entrevistas com o cacique Ariel Ortega,
do povo Tecuacoendiu de São Miguel das Missões, ele me colocou algo que eu levei para mim como pesquisadora, que quando as pessoas chegavam até São Miguel das Missões, perguntavam a eles por que eles não estavam vestidos com penas, com tacapes na mão, até mesmo com os cocares na cabeça, que não aqueles símbolos estadunidenses, né, ou dos indígenas do norte, que não sequer são dos nossos. E ele respondia, então, por que é que você não está vestida como Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? Então, essa percepção é bastante importante para nós. Outra questão bastante importante é abordar de forma crítica o período e a chegada dos portugueses ou dos invasores, né, dos colonizadores. O que nós vemos nos livros de história, e isso é bastante importante porque a educação entra como uma educação crítica que é necessária desde cedo, são os portugueses chegando com as suas vestes muito ornamentadas. E se nós pensarmos que um grupo de pessoas há 500 anos atrás velejou por 3 meses de navio, os nossos indígenas passaram séculos atendendo essas pessoas nas praias que chegavam praticamente em estado de risco de vida, né, pelas condições precárias que chegavam até a nossa costa. Então, o colonizador ele é retratado como um herói, quando na verdade para começar essa abordagem tem que ser feita. E o movimento dos povos indígenas, em muito, busca isso. E, juridicamente falando, nós tivemos uma pauta que começou há algum tempo, levada por um órgão, se não me engano, pelo Ministério pela Secretaria do Meio Ambiente de Santa Catarina, versus FUNAI, né, em que se levantou a tese do marco temporal. O que seria o marco temporal? Que as demarcações dos territórios indígenas só poderiam ser feitas ou finalizadas aquelas que em 5 de outubro de 88 os indígenas estavam sobre a posse das terras. Teve uma decisão recente dizendo que isso obviamente não se aplica, que é uma violação dos direitos constitucionais dos indígenas, e foi um ponto, um marco importante jurídico. Mas ainda assim nós temos muito a avançar e muito que conquistar em relação à efetivação dos direitos dos povos indígenas no Brasil. E Denise, já que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né, a gente não consegue deixar de fugir desse tema, como fica a questão dos índios nesse contexto? O nosso país é um país continental, então de quais indígenas estamos falando ou de quais regiões? Isso é importante nós trazermos para o debate porque nós não temos tantos povos isolados mais ou com pouco contato com a sociedade não indígena. Esses povos isolados, nós ainda assim temos uma dificuldade ou eles são talvez um pouco mais vulneráveis porque podem acessar pessoas, agentes públicos ou até mesmo tem muitas pessoas que têm pretensão de evangelizar ainda essas pessoas em desrespeito à sua própria religiosidade, né? Então são indivíduos estranhos que adentram no seu território e que podem ser agentes de transmissão, por exemplo. E nós temos que no Rio Grande do Sul está inserido, eu considero que os indígenas do Rio Grande do Sul, eles foram colocados numa situação de pessoas pobres. Então, a pandemia é um fator agravante na condição de vulnerabilidade desses povos. Tem atualizações diárias sobre contaminações e mortes. Nós temos até agora um pouco mais de 1.040 mortes registradas de indígenas. Nós temos que observar que é uma subnotificação, porque muitos morrem em suas comunidades, recebendo os seus tratamentos tradicionais, mas é um fator de muita preocupação da própria existência desses povos. Bom, tendo em vista todo esse cenário que a gente conversou, eu gostaria então de saber a tua percepção, Denise. 19 de abril, há ainda o que comemorarmos? Há o que resistirmos. Nós temos muitos pensadores, filósofos, como se queiram nominar,
indígenas. Ailton Krenak, Daniel Munduruku, que são pessoas importantes de nós acompanharmos. O Munduruku se manifestou dizendo o seguinte: muitos nos procuram nos dias 19 ou no mês de abril e quase ninguém nos recebe nos demais dias. Então, o dia do indígena é todos os dias. Sempre deveria ter sido como naquela música que tu mencionaste, Prof. Jaciara, no início da nossa conversa, e que é um momento importante para fazermos atividades como esta que estamos fazendo agora, mas também que essas pessoas sejam ouvidas, porque os indígenas sempre tiveram voz, o que as instituições e a sociedade não indígena e moderna, né, que é baseada, como diz o cacique, pelo senhor relógio, né, pelo senhor tempo, e o nosso senhor relógio nos impede que nós observemos, viremos a cabeça para o lado e olhemos para o lado. Então, eu acho muito importante que essas figuras, esses líderes, essas lideranças indígenas sejam ouvidas nesse momento, nesse mês, que é o mês de destaque, podemos dizer assim, da pauta, mas que essa pauta prossiga, inclusive para salvaguardar a própria saúde do planeta, porque comprovadamente em todas as nossas regiões indígenas são os lugares mais preservados e inclusive se sabe de jazidas minerais e outros recursos naturais que se tem muito interesse das grandes empresas e inclusive a pauta governamental atual é essa, no sentido de que o índio não faz nada, né? Ou o índio não trabalha. Então, ou os índios são pessoas igual a nós. Essas frases têm uma carga tão grande, então o tempo mais do que nunca é de resistir. E para finalizar a tua participação aqui no programa, Denise, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto que você coordena, que é de comportamento sustentável dos povos indígenas na região do Alto Jacuí. Esse projeto é um projeto de extensão. Nós trabalhamos com ele desde 2018 e a nossa intenção é justamente fazer essa vinculação entre os nossos sujeitos em evidência, que são os povos indígenas, na região onde a nossa universidade está estabelecida, que é o Alto Jacuí, e relacionar com a pauta da educação ambiental, sobretudo com a educação ambiental informal, né? Porque é um projeto que ele foi pensado para contribuir com a divulgação desses conhecimentos ou dos povos da nossa região, que talvez muitas pessoas não saibam que a nossa região tem povos indígenas. Então, o comportamento indígena, ele sempre foi biocêntrico, sempre esteve alinhado em respeito com a natureza e com os recursos naturais que hoje estão muito ameaçados. Então, conhecermos alguns dos comportamentos, das tradições, dos usos e costumes dos povos indígenas pode também contribuir para que nós tenhamos uma percepção de proteção, de respeito ao meio ambiente, para que todos possamos, afinal, desfrutar, inclusive, as nossas futuras gerações. O ano passado, ele é um projeto de extensão. Mesmo com o distanciamento da pandemia, nós não deixamos de realizar lives, de realizar entrevistas, de proporcionar o espaço para esses protagonistas falarem, que são, então, os integrantes dos povos indígenas, que esse ano segue também, que pretendemos fazer na medida do possível, com respeito, sem sermos invasivos na nossa pesquisa, mas tentar contribuir com esse debate e com essa temática. Tá certo, Denise. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Com certeza, né, elucidou aí várias questões importantes, né, e que talvez não sejam do conhecimento da maioria das pessoas. Então, muito obrigada aí pela tua participação. E o Mosaico de hoje fica por aqui. Nos vemos numa próxima oportunidade.